Olá IPCA, hoje é sábado, dia 14 de junho de 2014. Nós estamos juntos há 678 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 65 e 66 do livro do profeta Isaías. Esses capítulos encerram tanto o livro como um todo, como a sessão que começou lá no capítulo 56, e é de lá que eu vou pegar para a gente se lembrar do que foi dito e assim entender estes dois capítulos finais do livro em seu contexto. Desde o capítulo 56 nós estamos vendo Deus falar que a sua promessa de restauração no futuro, após a época do cativeiro, deve ter como consequência prática um comportamento ético adequado no presente. Quem entende que Deus está coordenando tudo, que vai restaurar o seu povo, que vai ensinar o seu povo a confiar nele e que vai trazer as coisas para uma situação maravilhosa lá no futuro, precisa começar a se comportar adequadamente agora. E isso o Israel étnico não tem feito. E assim nós vemos que Deus fala aqui no capítulo 56 que estrangeiros, que eunucos, quando se agradarem do Senhor e abraçarem a sua aliança, serão muito bem recebidos. Ao passo que o Israel étnico, com a sua idolatria, com a sua perversão na adoração, com a sua falsa observância do jejum, dos sábados, esse Israel étnico está sendo rejeitado. O profeta confessa a maldade nacional no capítulo 59 e diz que falta luz e justiça. E assim nós vemos Deus dizendo, eu vou produzir a justiça, eu vou produzir uma nova realidade a partir do meu próprio braço, porque o meu povo tem falhado em testemunhar e ser aquilo que eu requeiro que seja. E aí nos capítulos 60 a 62 nós vemos a descrição da Jerusalém idealizada. A cidade de paz, de luz, de justiça, que é trazida à existência mediante a obra do ungido do Senhor, que coloca as coisas nos seus devidos lugares. Ele honra uma terra que antigamente foi envergonhada, ele ampara uma cidade que foi desamparada, ele protege esta cidade que havia sido levada ao cativeiro. No capítulo 63 nós vemos então Deus vencendo os inimigos do povo e trazendo a salvação por seu próprio braço. Essa é a moldura dos capítulos 60 a 62 que falam da Nova Jerusalém. Deus é que vai fazer isso acontecer, porque o povo de Israel não adora corretamente, profana o sábado, profana a aliança, profana o jejum e acha que por ser o Israel étnico está resolvido. Não. Eunucos, estrangeiros, se adorarem corretamente ao Senhor Deus, podem e devem esperar essa mesma restauração, porque eles serão sim o povo do Senhor. Então, no capítulo 63 e 64, nós vemos o profeta fazendo uma última oração, em que ele faz um retrospecto das obras de Deus em favor de Israel, se queixa da dura realidade do cativeiro, pede a Deus que acabe, que amenize, que abrevie esse tempo de disciplina, declara sua fé no Senhor, e então apela para Deus, para que Deus olhe para a situação calamitosa do povo, já que Jerusalém está destruída e o templo está em ruínas. Será que as coisas iam ficar para sempre assim? E é nessa pergunta que nós paramos. O capítulo 65 e o capítulo 66 são a resposta de Deus para isso. Não, as coisas não ficarão para sempre assim. Deus vai socorrer. Mas Deus não vai socorrer todo mundo, não. Deus quer livrar, mas Ele só livrará os realmente arrependidos. Aqueles que se comportam de maneira inadequada, que rejeitam as implicações éticas da aliança, na verdade não são povo de Deus. E não devem esperar essa restauração, e sim o juízo. Deus está dizendo aqui, portanto, que Ele ofereceu a salvação, mas que o seu povo étnico Israel rejeitou essa salvação e por isso receberá juízo. Restauração para os arrependidos, juízo para os não arrependidos. Há uma mensagem, portanto, nesses dois capítulos onde você vê esperança sendo intercambiada com juízo. Restauração e esperança para os arrependidos, juízo, sentença para os impenitentes. Veja que no verso 2 do capítulo 65, Deus está dizendo, estendi as mãos todo dia a um povo rebelde. No verso 12, ele está dizendo, chamei e vocês não responderam, falei e vocês não atenderam, mas fizeram o que é mal perante mim. No verso 4 do capítulo 66, a mesma coisa. Clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram perante mim o que era mal, e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Ou seja, Deus está completamente justificado ao condenar os rebeldes. Esses não devem esperar salvação.
para esses a mensagem de juízo e estilamento do capítulo 63 e 64 é bem aplicado. Eles vão realmente sofrer esse tipo de destino. Mas Deus está olhando por seu povo, sim. Não simplesmente um Israel étnico, mas o verdadeiro povo de Deus. Que, seja eunuco, seja estrangeiro ou seja israelita, se estiver obedecendo a palavra do Senhor, deve esperar essa restauração. Assim, na primeira parte do capítulo 65, nós vemos Deus rejeitando uma santidade falsa, espúria. Gente que diz que é povo de Deus, mas faz tudo o que é abominável ao Senhor e à sua lei. Deus rejeita essas pessoas e não vai salvá-las mesmo. Mas, ao contrário, a partir do verso 8, nós vemos que Deus vai se apiedar e vai salvar aqueles que são seus servos verdadeiros. Dentro do Israel nacional, há um Israel étnico, há um Israel espiritual que Deus efetivamente vai salvar. Por isso ele diz no verso 9, farei sair de Jacó descendência, e de Judá um herdeiro que possua os meus montes. Então, dentro da grande nação étnica, Deus vai separar uma nação espiritual, à qual se ajuntarão pessoas de outras nações. Esses devem sim esperar a salvação. Veja que no verso 13 há a garantia de que Deus vai cumprir as suas promessas, mas apenas para aqueles que são verdadeiramente seus servos. Meus servos comerão, vocês vão padecer fome. Meus servos beberão, vocês terão sede. E por aí vai. Isso por quê? Porque o Israel étnico estava achando que bastava uma adoração mecânica para garantir a sua salvação. Não, Deus requer muito mais do que isso. Requer confiança, fé e obediência e vida ética conforme os preceitos da aliança para o presente. Assim terão direito de esperar a restauração os que dessa forma viverem. Então, a pergunta que começou lá no capítulo 56 faz todo sentido para nós. Deus disse lá, mantenham o juízo e façam justiça, porque a minha salvação está prestes a vir. A ética precisa acontecer já, para que quem viver eticamente o aqui e agora possa esperar a salvação lá do futuro. E então junte as duas coisas. Mantenham a justiça, pratiquem isso porque a salvação está prestes a vir. Verso 17 do capítulo 65. Eu estou criando novos céus e nova terra. É nesse contexto, então, que aqueles que praticam a justiça devem esperar a maravilha que está sendo descrita aqui em relação à Nova Jerusalém. Então você vê a mensagem de esperança aqui, onde se fala de uma realidade maravilhosa que Deus está por trazer. Novamente vemos intercalada aqui uma mensagem de juízo. Não é todo mundo não, viu? Não é todo mundo que vai entrar nessa não. Veja. Verso 2 do capítulo 66. A minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Só vai embarcar nesta esperança aqueles que estão verdadeiramente arrependidos. Os que escolhem aquilo em que Deus não tem prazer, como diz o verso 4 do capítulo 66, esses não têm o direito de esperar esse tipo de restauração. Então, o que você vai ver agora no finalzinho do livro é esse intercâmbio entre juízo e esperança. A esperança que devem nutrir os verdadeiros servos de Deus quanto ao futuro não afasta a realidade do juízo de Deus sobre os falsos servos no presente. Porém, o juízo de Deus não é a palavra final. Os verdadeiros servos podem sim e devem ter diante dos seus olhos a realidade da esperança futura. E aqui então, na parte do meio do capítulo 66, você vê Deus falando de Jerusalém como uma mãe. Verso 7 fala que vai lhe nascer um menino, verso 9 fala da madre, verso 13 fala de uma mãe que consola os seus filhos. E essa ideia nos faz lembrar daquilo que Isaías já falou lá no capítulo 54, versos 1 a 3, e lá no capítulo 49, versos 19 a 21. De Jerusalém como uma mãe que perderia seus filhos, mas que depois veria outros filhos retornando a ela. Mensagem de esperança. No entanto, saibam, essa mensagem de esperança não é para todos, é para os verdadeiros servos. Então, o verso 17 vai falar a respeito de juízo. E os que se santificam e se purificam para entrarem no jardim após a deusa, esses vão ser consumidos. Não é para todo mundo não. Essa esperança é só para o servo verdadeiro. Os maus
servos, os falsos servos, devem esperar juízo. Mas a esperança vai ser estendida gloriosamente a todas as nações. E a partir do verso 18 e até o verso 20, você vê nações aparecendo aí várias vezes, quando se fala então que a Nova Jerusalém terá habitantes de todas as nações do mundo. Deus vai fazer, verso 22, novos céus e nova terra. E vai então congregar um povo verdadeiro, de servos verdadeiros, que vão adorá-lo da forma correta. E quando isso acontecer, diz o verso 23, de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado até outro, virá toda a carne a adorar perante o Senhor, e a sua adoração será aceita. Isso aqui faz um amplo contraste com a abertura do livro. Lá no capítulo 1, verso 14, Deus está dizendo que não suporta as festas da lua nova e as festas de sábado de um povo que adora com a boca, mas o coração está longe de Deus. Quem requereu só pisarem os meus átrios? Não é? Então, eu não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene, pois essa é a abertura do livro. E lá, no fechamento do livro, o que é que nós temos? Nós temos uma adoração onde já não há iniquidade, onde os verdadeiros servos do Senhor, purificados, restaurados, vão prestar uma adoração que Deus aceitará completamente. Está aí a mensagem de esperança. E termina o livro no verso 24, mais uma vez falando da condenação daqueles que não estão agindo como servos verdadeiros. A essência do livro, portanto, está aqui. Um povo que deveria testemunhar a glória de Deus ao mundo, falhou nisso. Deus então manda o seu juízo, ele mesmo restaura esse povo, e o povo restaurado vai prestar testemunho ao mundo inteiro de que Deus é a única esperança, a única pessoa em quem se pode confiar. Essas pessoas redimidas virão de todos os cantos à Nova Jerusalém, e lá prestarão um culto que será aceito por Deus. Tudo isso tomado escatologicamente é algo que traz implicações práticas e imediatas para o presente. O verdadeiro servo de Deus deveria viver conforme a lei do Senhor. Esta é a mensagem do profeta Isaías, que esperamos que tenha abençoado a sua vida e esperamos que estes nossos comentários o tenham ajudado a entender este magnífico livro da Palavra de Deus. Na semana que vem, a gente vai voltar a estudar um pouco do livro dos reis, das crônicas e alguns dos profetas menores. A gente deseja a você uma boa leitura, um bom estudo e até a próxima, se Deus quiser.